ministro Luiz Roberto Barroso determina que Justiça de Minas assegure integridade de Marcos Valério após delação premiada. TSE diploma presidente eleito Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão na próxima segunda. É aqui neste local onde ficam guardadas uma das vias originais dos diplomas entregues aos presidentes e vices. Usar menores para pedir esmola é crime e pode ser punido com base no Estatuto da Criança e do Adolescente. Os pais ou aquele que tem a guarda de criança e adolescente e o submete a vexame ou constrangimento está cometendo um crime, punido com a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Fecha o cerco contra roubo e pirataria. A partir deste sábado, a Anatel bloqueia celulares em 10 estados brasileiros. E o despertar do interesse pelos direitos e pela cidadania por meio da escrita. Olá, boa noite. Boa noite. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, determinou que a Vara de Execuções Penais de Contagem, em Minas Gerais, assegure a integridade física e moral de Marcos Valério. Valério, que foi condenado no processo do Mensalão e teve delação premiada homologada em setembro, estaria sofrendo ameaças depois de acordo de delação. Repórter Viviane Novaes tem os detalhes pra gente. Oi, Viviane. Boa noite. Oi, William. Boa noite a todos. Olha, desde 2013, Marcos Valério cumpre pena de prisão de 37 anos e 5 meses por vários crimes, como corrupção e lavagem de dinheiro. A defesa alega que Marcos Valério já foi agredido dentro do presídio Nelson Hungria, onde está preso atualmente. Outro argumento da defesa, ele estaria em risco de vida porque depois, sobre questões aí de corrupção e também sobre a morte do ex-prefeito de Santo André, em São Paulo, Celso Daniel. O ministro Luiz Roberto Barroso determinou que a Vara de Execuções de Contagem seja comunicada o mais rápido possível sobre a adoção de medidas para garantir a integridade física e também moral de Marcos Valério. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Viviane. A pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o espanhol Carlos Garcia Juliá foi preso pela Polícia Federal. Foragido das autoridades espanholas há 14 anos, Juliá foi condenado pelo assassinato de 5 pessoas e pela tentativa de homicídio de outras 4 durante um atentado na cidade de Atocha, na Espanha. De acordo com informações da polícia, o espanhol vivia com identificação falsa no bairro da Barra Funda, em São Paulo. No requerimento encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, a PGR argumentou que a prisão preventiva do espanhol tem o objetivo de garantir a extradição diante da gravidade dos crimes praticados, além de impedir eventual fuga de Carlos Garcia Juliá antes da notificação às autoridades espanholas. A Justiça Federal no Amazonas determinou a prisão preventiva de Mohamed Mustafa e de Gilberto de Souza Aguiar, réus em ações penais de improbidade administrativa decorrentes da Operação Maus Caminhos. A decisão também determina a busca e apreensão do celular de Mohamed e das imagens do circuito interno de TV da residência dele para análise de indícios de autoria relacionada ao crime de embaraço de investigação da Operação Cashback, quarta fase da Operação Maus Caminhos. De acordo com o pedido do MPF, investigações da Polícia Federal apontam indícios de comunicação entre os réus que teriam se encontrado de forma velada, contrariando a medida cautelar imposta no momento da soltura. O encontro teria o objetivo de compartilhar informações sigilosas. O presidente da República eleito Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão serão diplomados pelo Tribunal Superior Eleitoral na próxima segunda-feira. A cerimônia está marcada para as 4 da tarde. O primeiro diploma eleitoral foi expedido pelo TSE em 1946. Todo presidente eleito deve ser diplomado para tomar posse no cargo no dia 1º de janeiro. O processo de diplomação, no caso do chefe do Executivo Nacional, é de responsabilidade do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o artigo 215 do Código Eleitoral, no diploma devem constar o nome e a legenda do candidato e o cargo para o qual foi eleito. É aqui neste local onde ficam guardadas uma das vias originais dos diplomas entregues aos presidentes e vices. O local
local é climatizado para conservar os documentos, que ficam em posição horizontal. Os diplomas aqui datam desde 1989, quando o TSE voltou a realizar as cerimônias de diplomação após o fim da ditadura. O TSE já diplomou 7 presidentes. No entanto, na época dos presidentes Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros, o tribunal não ficava com uma das vias do documento. O primeiro presidente diplomado após a redemocratização foi Fernando Collor, em 1989. Após ele, Fernando Henrique Cardoso foi diplomado 2 vezes. Luiz Inácio Lula da Silva também foi reeleito, assim como a sucessora dele, Dilma Rousseff. A Casa da Moeda passou a confeccionar os diplomas desde o mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. O papel tem marca d'água e sempre vem na cor verde, com detalhes em azul, remetendo à bandeira nacional. A juíza Tula Corrêa de Mello, do 3º Tribunal do Júri do Rio, adiou para o dia 7 de fevereiro de 2019 o julgamento dos 4 acusados de derrubarem um helicóptero da polícia no Morro dos Macacos, na zona norte do Rio, em 2009. 3 dos 6 policiais que estavam na aeronave morreram na queda. Fabiano Silva, Magno de Souza, Leandro Bersot e Luiz Carlos da Rocha foram acusados de homicídio qualificado, tentativa de homicídio e tráfico de drogas. O júri foi remarcado depois que um dos jurados, logo depois dos depoimentos de testemunhas e um interrogatório de um dos réus, entregou um documento colocando em risco a imparcialidade do julgamento. Condenação genérica em ação coletiva que reconhece conduta ilícita deve conter a reparação por todos os prejuízos sofridos pelas vítimas, sem obrigação de ter que especificar o tipo de dano sofrido. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, a 3ª turma do STJ aceitou parcialmente um recurso do Ministério Público Federal para reconhecer a procedência do pedido de reparação de todos os danos suportados pelos segurados de plano de saúde por causa de conduta considerada ilegal por parte da operadora. O provimento foi parcial, já que o MPF pedia condenação específica quanto ao tipo de dano. Os danos serão alegados e comprovados pelos interessados na fase de liquidação da decisão. A sentença reconheceu a ilegalidade da conduta da operadora, que condicionava a realização de exames e outros procedimentos a requisições emitidas exclusivamente por médicos cooperados ou prescritas em formulário padrão elaborado por ela. Entretanto, a condenação não incluiu a reparação dos prejuízos, afirmando que tal pedido deveria ser feito em ações autônomas propostas pelos segurados. Segundo o ministro relator no STJ, Marco Aurélio Belize, não é exigida do demandante, nesse tipo de ação, na fase inicial, a especificação dos prejuízos sofridos, tampouco a sua comprovação. O recurso também foi provido para ampliar a divulgação da condenação. Além da comunicação aos segurados, a operadora deverá divulgar a sentença coletiva na internet, de modo a atingir pessoas que possam ter sido lesadas, mas já não sejam mais seguradas do plano de saúde, e também os prestadores de serviços de saúde. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com sede em Brasília, negou um pedido para mudança do tipo de pensão em razão da morte do marido. A ação pedia que a pensão por morte recebida por uma viúva fosse baseada na Lei 8.112 de 1990, a Lei dos Servidores Públicos, já que a morte do marido aconteceu 2 dias antes dessa lei entrar em vigor, transformando todos os seletistas que tinham vínculo com a administração pública em servidores estatutários, o que, na época, garantiu a integralidade dos vencimentos. A autora da ação entendeu que também tinha esse direito e procurou a Justiça Federal. Mas tanto a primeira vara da Seção Judiciária de Brasília quanto a 2ª turma do TRF1 julgaram improcedente o pedido. Ao analisar o caso aqui no TRF da 1ª Região, o desembargador federal Francisco de Assis Bete observou que, pelo fato de o marido ter morrido antes da lei entrar em vigor, a mudança de regime e do tipo de pensão de previdenciária para estatutária não seria aplicável. E daqui a pouco, a partir de amanhã, celulares irregulares serão bloqueados em 10 estados do país. O bloqueio é do sinal de telefonia. A pessoa não faz nem recebe chamada. A
partir deste sábado, celulares irregulares vão ser bloqueados em 10 estados pela Anatel. O celular irregular não tem certificado da Anatel ou então é clonado para despistar o furto. O bloqueio é do sinal de telefonia. A pessoa não faz nem recebe chamada. Os estados onde os aparelhos serão bloqueados pela Anatel neste sábado são Rondônia, Acre, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa é a segunda fase de bloqueio da Anatel. Goiás e Distrito Federal já passaram pelo procedimento. E em março do ano que vem, a Anatel vai bloquear os estados restantes. Até o início de novembro, a gente tem cerca de 100 mil terminais irregulares que foram impedidos de acessar a rede celular. Em termos de irregularidades identificadas na rede, já contando a fase 1 e a fase 2, que os bloqueios vão começar agora, a gente já identificou na rede cerca de 180 mil linhas com terminais irregulares. O usuário pode descobrir sozinho se o aparelho é irregular. Primeiro, procura o e-mail, um número que identifica o aparelho e é único no mundo. Para saber qual é o e-mail, basta digitar no celular * Jogo da Velha 06 Jogo da Velha. Aí aparece o número que tem 15 algarismos. Depois disso, o usuário acessa o site da Anatel e insere o e-mail. Além do risco de ter o aparelho bloqueado, quem compra celular roubado comete crime. Aquele cidadão que compra o telefone, um objeto desse, sabendo que a procedência dele é uma procedência de um furto, de um crime anterior ou de um roubo, esse comete o crime de receptação dolosa. A pena para ele pode chegar até 4 anos de reclusão, além de multa. Existe aquele cidadão também que não tem tanta a segurança sobre a procedência do objeto, mas que invariavelmente sabe que o valor do objeto é muito superior ao preço que está sendo ofertado. Acha que está fazendo um bom negócio, quando na verdade está apenas estimulando o crime. Esse pratica o crime de receptação culposa. A pena é um pouco mais branda, pode chegar até 1 ano de reclusão, além de multa, mas é o mais comumente praticado pela sociedade em geral. O Superior Tribunal de Justiça anulou prova obtida por aplicativo de conversa online sem conhecimento do dono do celular. Para os ministros, não há previsão legal para essa forma de obtenção de prova. Um aplicativo de conversas que pode ser utilizado tanto pelo celular quanto pelo computador. Na versão web do WhatsApp, o usuário só precisa parear o celular com um PC para ter acesso a todas as mensagens simultaneamente nos 2 aparelhos. E foi assim, conectando-se ao aplicativo do celular de um suspeito durante uma apreensão, que a polícia teve acesso a todas as mensagens sem o conhecimento do dono do celular. Os policiais devolveram o aparelho e fizeram um monitoramento das mensagens, que viraram prova e serviram de base para a decretação da prisão preventiva do suspeito e de outros investigados pelos crimes de tráfico de drogas e de associação ao tráfico. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina autorizou o espelhamento do aplicativo. O caso foi para o STJ, onde a relatora do recurso especial, ministra Laurita Vaz, afirmou que a atitude dos policiais equivaleria a um tipo híbrido de obtenção de provas. Uma mistura de interceptação telefônica, onde se captura conversas futuras, e de quebra de sigilo de e-mail com relação às conversas passadas. Existe um direito que o cidadão tem, que é o seu sigilo telefônico. Então, a partir do momento que você tem um sistema que pode pegar as informações anteriores que não foram autorizadas pela Justiça, porque tem um marco temporal. Qual é o marco temporal? É o momento que foi decidido. Então, o que foi adquirido anteriormente não pode ser usado. Durante o voto, a relatora levou em conta a possível intervenção de terceiros, permitida pelo espelhamento, tornando impossível demonstrar que o conteúdo não é autêntico ou integral. De acordo com a ministra, o espelhamento via QR Code permite ao investigador acesso irrestrito a toda a comunicação anterior à decisão da Justiça, o que foge à previsão legal. Diante disso, os ministros da 6ª turma deram provimento ao recurso, declararam nula a decisão judicial que autorizou o espelhamento e determinaram a soltura dos investigados. O desembargador Werson Rego, da 25ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio,
proferiu 2 decisões que interferem na disputa judicial entre dirigentes da Escola de Samba do Salgueiro, motivada por divergências em eleições. Na primeira delas, o desembargador relator determinou o afastamento da atual presidente da agremiação, já declarada inelegível pela própria Câmara Civil. Na segunda decisão, o magistrado determinou a intervenção na diretoria da escola, delegando ao vice-presidente o cumprimento das ordens judiciais, conduzindo e ultimando o processo eleitoral. Até lá, o atual vice-presidente assumirá a presidência interinamente. O não cumprimento das decisões pode gerar multa de R$500 mil. Os idosos têm direito ao transporte público de graça em Belo Horizonte, Minas Gerais. Veja agora quais são as regras para ter o benefício. Atualmente, o Brasil tem mais de 30 milhões de idosos. E essa parcela da população é protegida pela Lei 10.741, conhecida como o Estatuto do Idoso. Ela traz uma série de medidas protetivas e de inserção do idoso na vida social. Através disso se criam ações afirmativas, ou seja, se criam prioridades para o idoso no campo da saúde, no campo da assistência social, do transporte, do lazer, do atendimento prioritário nos serviços, da questão da gratuidade do transporte urbano. Em Belo Horizonte, a gratuidade no transporte é oferecida através de um cartão. O BH Bus Master permite ao idoso ocupar os lugares reservados e também os demais assentos nos ônibus convencionais e suplementares que circulam na capital. Após 3 anos, ele deve proceder à revalidação do benefício. O usuário tem um mês do primeiro dia útil até o último dia útil do mês do seu aniversário para fazer a revalidação. Para solicitar o cartão, o interessado precisa ir ao posto da Transfácil, no centro da capital. Basta apresentar um documento de identidade e um comprovante de endereço. O cartão é de uso exclusivo, não pode ser repassado a terceiros. O usuário que tiver o seu cartão extraviado deve procurar o Transfácil e solicitar imediatamente o bloqueio do seu cartão para que não seja utilizado por terceiros. Já foram emitidos mais de 240 mil cartões em Belo Horizonte. O número poderia ser maior, mas nem todos fazem uso de seus direitos. Não há ainda um entendimento de empoderamento, ou seja, diz que esse é o meu direito, eu vou lutar por esse direito. Nós ainda estamos numa situação em que o idoso se coloca como um dependente do serviço público. A efetivação dos direitos depende não só do idoso. Todos podemos colaborar. E daqui a pouco, o que diz a lei sobre pedintes nas ruas e exploração do trabalho infantil. Crianças e adolescentes que estão nessa atividade de mendicância, portanto, numa pior forma, elas estão vulneráveis a inúmeros riscos. De ano é comum aumentar o número de pedintes nas ruas, Em vários casos, há também a exploração do trabalho infantil. Essa situação é fácil de ser constatada, William? Érica, infelizmente é verdade. Uma cena que vemos todos os dias pelas ruas e muitas vezes não sabemos como agir, principalmente em relação às crianças. Vamos ver agora o que diz a lei sobre o assunto na reportagem de Viviane Novaes. O assunto divide opiniões. Dar ou não dar esmola? Uns pedem para usar droga e eu não dou. De vez em quando eu vejo que a pessoa está com fome assim, eu dou sim. Só dou para quem precisa. Eu vejo que precisa. Nessa época do fim de ano, muitos aproveitam do espírito natalino para se aproveitar dos outros. Rodoviária de Brasília. Este homem está sentado no chão ao lado do caixa da lanchonete. Pede esmola a todos os clientes que vão pagar o lanche. Mais adiante, esta senhora usa um prato para pedir dinheiro. Aproximamos para tentar conversar, mas ela se recusa e vai embora. Encontramos crianças na mesma situação. Esta menina de 7 anos está num cantinho no chão, visível apenas para quem chega bem perto. A gente fica triste, Ver essa situação, porque uma criança, Criança não é lugar, isso não é lugar para criança. Criança tem que estar na escola. Tem que estar em outros lugares, A criança ou adolescente que pede esmola está em situação de trabalho infantil. E essa, segundo especialistas, é uma das piores formas de exploração de menores. A secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil diz o que pode estar por trás de uma simples esmola.
Crianças e adolescentes que estão nessa atividade de mendicância, portanto, numa pior forma, elas estão vulneráveis a inúmeros riscos. Riscos como, muitas vezes são estimuladas à prática de pequenos furtos, são aliciadas por redes de tráfico e de exploração social, além de serem axingalhadas e às vezes empurradas, maltratadas pelo público em geral. Até 2009, a mendicância era tratada como contravenção penal no caso de adultos. Hoje não é mais prevista em lei. Agora, no caso de menores, os responsáveis podem ser punidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente veda o trabalho infantil e estabelece que os pais ou aquele que tem a guarda de criança e adolescente e o submete a vexame ou constrangimento está cometendo um crime, punido com a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Aconteceu hoje em Brasília a premiação do 4º concurso de redação da Defensoria Pública da União. O tema deste ano foi Promoção dos Direitos Humanos e Garantia do Acesso à Justiça, em homenagem aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Estudantes da rede pública de todo o Brasil, adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, além de detentos de presídios federais, participaram do concurso de redação. No total, cerca de 8.500 redações foram inscritas em 4 categorias. Os 2 estudantes premiados em primeiro lugar nas categorias Ensino Fundamental e Médio vão viajar para a Áustria para ler os textos na sede da ONU. Toda orientação é bem-vinda para quem quer adotar uma criança, né? Pensando nisso, o Tribunal de Justiça da Paraíba realizou um curso de adoção com palestras de psicólogos e depoimentos de mães que já adotaram. O evento, promovido pela Coordenadoria da Infância e Juventude do TJPB e pela primeira Vara da Infância e Juventude da capital, reuniu cerca de 100 pretendentes à adoção. A formação contou com o depoimento de 2 mães adotivas, que compartilharam suas vivências antes e depois da adoção. A pedagoga Erinalva Lopes dos Santos é mãe adotiva de 2 adolescentes. Ela acredita que a escolha de adotar tem compensado todos os desafios e dificuldades. A primeira filha nasceu aos 6 anos de idade. Então a gente começou a nossa aproximação, ela tinha 6 anos. E a segunda filha aos 10 anos de idade. É difícil, mas o que não é difícil? Já a administradora de empresas, Cristiane Moreira, mãe biológica e adotiva, está na fila de espera do programa de adoção. Ela nos revelou que para os membros de sua família, adotar é um ato bastante natural. É uma coisa tão linda quando você recebe uma criança e você faz através da vara da infância de forma legalizada. É muita tranquilidade. Quando Emanuel chegou, na noite que ele nasceu, eu sonhei com ele. Saiu leite do meu peito para ele, né? Então foi uma conexão muito intensa. Os eleitores de 7 municípios paulistas que passam pela biometria obrigatória podem aproveitar o plantão deste fim de semana para cadastrar as digitais. As cidades são as seguintes: Salmourão, Redenção da Serra, Dracena, Ouro Verde, Jacobi, Embaúba e Rinópolis. A data limite para se cadastrar é 19 de dezembro, sob o risco de ter o título cancelado. O atendimento será sábado e domingo nos cartórios eleitorais. E o eleitor pode ligar para o cartório para consultar os horários de funcionamento. Vamos às últimas notícias. É hora do Giro na Rede. Quem está hoje na redação do Jornal da Justiça é Carla Lucena. Boa noite, Carla. Conta pra gente das últimas. Olá, William. Boa noite para você. Boa noite a todos. Vamos ao giro de hoje. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, ela negou o pedido da defesa de Marcelo Franzoni, ex-coordenador da Fundação do Meio Ambiente de Joinville, em Santa Catarina. Ele queria suspender a execução da pena dele. Marcelo Franzoni foi condenado por concessão irregular de licença ambiental. Os fatos são relacionados à Operação Simbiose. A ministra disse que não há ilegalidade na decisão e ainda que a conduta do condenado provocou indevida supressão de vegetação de área de preservação permanente. E ainda no STF, o ministro Celso de Mello concedeu liminar para suspender decisões da Justiça do Trabalho que determinem o bloqueio de valores da Companhia de Água e Esgoto da Paraíba,
com o objetivo de pagar condenações trabalhistas. O pedido foi do governador da Paraíba, Ricardo Coutinho. Ele alega que, por se tratar de sociedade de economia mista, prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial, a companhia se encaixa nas prerrogativas da Fazenda Pública, que diz que não se pode piorar os bens. E olha só, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, entrou com recurso no STF contra decisões do ministro Marco Aurélio, que concedeu liminares em 3 habeas corpus em favor do empresário Luiz Eduardo Pinheiro Correia. O ministro determinou, nesses casos, a suspensão da execução provisória da pena. O empresário foi condenado por envolvimento na Operação Pororoca, que investiga esquema de fraudes a licitações de obras federais no Amapá. E a última notícia do giro de hoje, a Justiça Federal de Roraima determinou hoje o bloqueio de um pouco mais de 23 milhões de reais na conta do governo para o pagamento do salário de outubro dos policiais civis e militares, bombeiros e agentes penitenciários. O valor será descontado do Fundo da Participação dos Estados assim que o repasse cair na conta do governo. A medida foi tomada a pedido do Ministério Público Federal e também do MP do Estado. E você aí de casa quer rever alguma das nossas reportagens? É só acessar o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Não deixe de seguir a gente. Agora eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Carla. E o Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Uma boa noite, um ótimo fim de semana. Boa noite para você. Continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê novamente na segunda. Até lá.